vamos lá. 20 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal. O último dia 16 de novembro foi muito especial para os fãs de Harry Potter, porque nessa mesma data, há 20 anos, estrearia o primeiro filme de toda a franquia e o início dessa saga mágica que conquistou milhões de fãs em todo o mundo. E como bem sabemos, esse sucesso não veio do cinema, mas primeiramente da literatura. Isso porque em 1997 foi lançado o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, pela escritora J.K. Rowling, ou J.K. Rowling, como vocês queiram. E a história de Harry Potter virou um grande sucesso entre o público infanto-juvenil, servindo até de incentivo ao início da leitura. E desde o começo, a escritora disse que sua história tinha começo, meio e fim, e que sua saga seria de 7 livros. Quando foi lançado o terceiro livro, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, aí sim surgiu os primeiros comentários de lançar esses filmes para o cinema. E tudo começou com o produtor David Heyman, que leu o livro, adorou e viu um grande potencial para transformar em um blockbuster. E essa empolgação do produtor, assim como também da escritora, foi só o pontapé inicial para um processo que culminaria na venda dos direitos para a Warner e o início da pré-produção de Harry Potter e a Pedra Filosofal. O resto, como sabemos, é história. Atualmente, a saga Harry Potter é a terceira maior franquia da história do cinema. Em bilheteria, perde apenas para o universo cinematográfico Marvel e a saga Star Wars. Moral, né? A saga tem 8 filmes no total, mas feitos por diretores diferentes ao longo da história. E baseado nessa diferença de comandos de produção, eu resolvi dividir a saga em 3 períodos: Era Columbus, Era de Transição e Era Yates. E no vídeo de hoje vou falar sobre a Era Columbus, ou seja, sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta, que são os 2 filmes dirigidos pelo cineasta Chris Columbus. Vamos começar? Júnior Guimarães, tomada 1. Só para começar, quem é Chris Columbus? É um cineasta de 63 anos que fez muito sucesso como roteirista nos anos 80 e como diretor nos anos 90. E ele tinha uma criatividade fascinante de criar personagens e histórias com toque de aventura fantástica. Foi ele quem escreveu, por exemplo, Gremlins e Os Goonies. E já como diretor, seus trabalhos mais emblemáticos são Esqueceram de Mim e Uma Babá Quase Perfeita, que são 2 comédias que são a cara da década de 90. Sim, Chris Columbus foi um dos artistas que ajudaram a construir a minha infância cinematográfica. Lembra que eu citei os Goonies lá no meu vídeo de filmes de infância? Pois é. E eu acho que é isso que a Warner queria. Ela queria transformar esse primeiro Harry Potter no filme da infância de muita gente. E ninguém mais adequado para isso que Chris Columbus, que tinha cacife para esse feito, porque ele tinha experiência com filmes família, com o cinema fantástico e também em trazer bilheteria para o estúdio. Lembra que Esqueceram de Mim foi a segunda maior bilheteria de 1990? E na verdade, mesmo com esse histórico, ele ainda não tinha sido a primeira escolha. Outros diretores vieram antes, na fila, como o Terry Gilliam e até o Steven Spielberg estava cotado para fazer, mas aí teve choque de ideias e tudo mais e não deu certo. E no fim das contas ficou mesmo com o Chris Columbus. Ainda bem. Harry Potter e a Pedra Filosofal estreou nos Estados Unidos no dia 16 de novembro de 2001 e aqui no Brasil uma semana depois, em 23 de novembro. Ou seja, hoje, na data da publicação desse vídeo, fazem exatos 20 anos que Harry Potter e a Pedra Filosofal estreou no Brasil. E eu fui na estreia e lembro até hoje da sessão lotada, principalmente de crianças. E era conversa de cá, conversa de lá, zum zum zum, muita gente conversando, inclusive dando spoilers do livro, até que as luzes se apagaram, rolaram alguns trailers e depois aparece o logo da Warner com a música tema. Só que ninguém deu muita bola porque naquele tempo ninguém sabia qual seria o tema de Harry Potter musicalmente falando.
Mas quando apareceu a primeira tomada, a primeira cena, mostrando o endereço do Harry Potter, que é a Rua dos Alfeneiros, e o público reconheceu isso, nossa, a sessão estava apinhada de gente e foi uma gritaria ensurdecedora. E é bem possível que no meio dessa gritaria toda, devia ter gente lá que estava boiando na história. E se você também ficou boiando, então lá vai. Rua dos Alfeneiros é o endereço do Harry Potter, como eu disse mais cedo, só que, na verdade, é da família Dursley, que é onde o Harry Potter mora. E o filme conta a história desse menino órfão, o Harry Potter, vivido por Daniel Radcliffe, que mora com os tios e é constantemente desprezado por eles. Só que no aniversário de 11 anos dele, que obviamente ele comemora sozinho, ele recebe uma visita inesperada. Um bruxo chamado Hagrid, vivido por Robbie Coltrane, visita Harry para avisar que o garoto também é um bruxo. Na verdade, sempre foi. E ele resgata Harry dos tios para levá-lo à escola de magia de Hogwarts, que é onde ele vai aprender a ser um bruxo de verdade. E lá ele conhece seus dois melhores amigos, Ron, vivido por Rupert Grint, e Hermione, vivida por Emma Watson. E também uma espécie de arqui-inimigo, que é o Draco Malfoy, vivido por Tom Felton. Nós conhecemos os bruxos, a escola de magia, Hogwarts, como chegam até essa escola, os alunos, os professores, as disciplinas dessa escola, as casas onde os alunos precisam pertencer para poder continuar nessa escola. Gryffindor! Slytherin! Hufflepuff! Como é feita a seleção dessas crianças, as criaturas mágicas como o Fofo e também os itens mágicos como a capa de invisibilidade. E também descobrimos que Harry Potter já é famoso dentro do mundo da magia. E por causa dessa fama, nós descobrimos também quem é o vilão da história toda, Lord Voldemort, que é um nome impronunciável para a maioria das pessoas dali, e elas só chamam ele de você sabe quem. Bem, é um filme tecnicamente incrível, com um grande capricho estético, do figurino de Judianna Makovsky aos cenários de Stuart Gregg. E a fotografia de John Seale está exuberante e capta algumas cenas assim que ficaram bem marcantes, como por exemplo, quando Harry recebe as cartas, o momento em que ele consegue entrar na plataforma 9¾ e também quando ele escolhe sua varinha, ou melhor, quando a varinha o escolhe. Todas cenas icônicas que com certeza fizeram parte do imaginário dos fãs do Harry Potter. Mas essa magia não fica só na parte visual, mas também na sonora, especialmente na trilha sonora magnífica de John Williams, o gênio que fez os temas de Tubarão, Star Wars, Indiana Jones, ET, o Extraterrestre, Jurassic Park e agora Harry Potter. Mas o que eu achei mais impressionante em Harry Potter e a Pedra Filosofal é realmente a escolha do elenco que ficaria pela saga toda, ou pelo menos até o fechamento dos arcos de seus respectivos personagens. Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, perfeitos como os protagonistas. Tom Felton, com essa cara de almofadinha, mimado e arrogante, tá espetacular. Dos adultos, Richard Harris como o professor Alvo Dumbledore, Maggie Smith como a professora Minerva McGonagall e Alan Rickman como o professor Severus Snape. Os atores estão tão bem caracterizados e as atuações dele, as nuances, estão combinando tanto com as personalidades de quem eles estavam interpretando, que eu posso arriscar aqui que essa foi uma das mais felizes escolhas de elenco da história dos filmes de fantasia. Com isso, Harry Potter e a Pedra Filosofal é um início promissor e encantador que marcou uma geração e provavelmente é o filme de infância favorito de muita gente. Harry Potter e a Câmara Secreta foi lançado em 2002 e eu também fui na estreia. Só que as reações foram um pouco mistas, não por causa do filme em si, mas pelo modo como ele chegou nos cinemas daqui de Boa Vista, da minha cidade. É que naquele tempo não tinha sessões dubladas e legendadas, era a sessão do filme, você ia assistir e não importava se o filme era dublado ou legendado, a sessão era aquela e acabou-se. Pois bem, se o primeiro filme vinha legendado, esse veio dublado. E a frustração era audível, porque o pessoal ficava por que dublado? Por que não sei o quê? E gente querendo reclamar com a direção do cinema, só que infelizmente não tinha o que fazer. O filme era aquele e tinha que assistir do jeito que ele veio. Só que as pessoas estavam esperando tanto esse filme, essa continuação, que bastaram alguns minutos para esquecer a dublagem
e realmente mergulhar na história do filme. O filme começa com Harry de férias na casa dos tios, só esperando o tempo para voltar à escola. Só que uma criatura chamada Dobby, que é um elfo, aparece na casa dele para avisar para ele não voltar para Hogwarts porque a escola está muito perigosa. Mesmo assim, Harry vai para Hogwarts e lá descobre que existe uma entidade maligna que está petrificando os alunos. Então, ele e seus amigos Ron e Hermione vão unir forças para descobrir o que está acontecendo por lá. Aqui não há mais necessidade de apresentar o mundo da magia, porque isso já foi feito em A Pedra Filosofal, com exceção de personagens novos, como o Dobby, que é essa criatura em computação gráfica, e o professor Gilderoy, vivido por Kenneth Branagh. E por causa dessa não necessidade de apresentar um novo mundo, esse filme aqui tem uma trama mais sólida. Ou seja, aqui existe uma jornada própria com um propósito definido, ainda que o inimigo seja indefinido. E é por isso que nessa trama a atmosfera está um pouco mais sombria, ainda que permaneça juvenil. E um dos principais motivos dessa atmosfera é o próprio protagonista, já que Harry descobre que tem muito mais em comum com Voldemort do que ele imaginava. E a resposta para esse fenômeno só aparece no final do filme. E esse final traz uma das melhores mensagens de toda a série. Lembra das casas? Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal? Harry foi para Grifinória, mas também tinha perfil para Sonserina. E a saída para Grifinória no primeiro filme, junto com esse perfil de Sonserina no segundo, conjugados repassam essa mensagem sobre um poder muito maior que qualquer magia da saga. O poder da escolha. E eu gosto de usar Harry Potter e a Câmara Secreta junto com outro filme que tem um recado da mesma natureza, que é o primeiro Hellboy de Guillermo del Toro. Isso porque o Hellboy é um diabão, ele é um super-herói que veio do inferno, mas que no final do filme precisa escolher entre seguir o seu destino maligno ou fazer o bem. E ele escolhe fazer o bem. Assim como Harry Potter escolhe não ser da Sonserina. Viu como até os blockbusters ensinam coisas boas pra nós? You'll never catch me, Potter! A Era Columbus é o período mais infantil da saga, disso não há dúvidas. Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta são continuações tão diretas e tão homogêneas que não parecem filmes diferentes, e sim um filme só dividido em dois. Tipo Kill Bill. Esse espírito infanto-juvenil que permeia as duas obras, ela se traduz, por exemplo, no jeito da câmera, na ênfase nas atuações infantis, na trilha super-heróica de John Williams e também no uso dos efeitos visuais não realistas. Tem gente que critica, por exemplo, o Trasgo Montanhês, que é um bicho gigante com a clave na mão que aparece no primeiro filme, dizendo que ele não é realista, que ele não é bem feito. Só que eu gosto do Trasgo Montanhês porque esse efeito não realista justamente combina com o espírito juvenil do filme, já que criança não gosta de realismo, gosta de fantasia mesmo. E a criançada adora computação gráfica, esse efeito visual com cara de efeito visual mesmo. O único ponto negativo nesse período é essa falta de personalidade na direção. Apesar do Chris Columbus ser um bom diretor, os dois filmes não têm uma marca muito autoral. Ele não consegue deixar, digamos, a sua identidade ultrapassar a cartilha da Warner. E isso está bem impresso na direção do elenco mirim, que está fazendo um trabalho bom, mas também não mais do que isso. E apesar das duas histórias serem encantadoras, os filmes ainda parecem mais produtos do que filme de verdade. E é por isso que, comparado ao que viria a seguir, a Era Columbus é o ponto mais baixo de toda a saga. Mesmo assim, Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta são filmes muito bons, porque pra mim não tem Harry Potter ruim, todos são bons. Só que em um ranking, alguém tem que ficar por último, e o meu último é a Câmara Secreta. E Chris Columbus desempenhou muito bem o seu papel, a sua grande responsabilidade de trazer o mundo mágico para o mundo real. Ou melhor, o mundo dos trouxas. I think it is clear that we can expect great things from you.
Gostou do vídeo? Então deixa seu like bem aqui embaixo e me diz o que você achou da minha opinião sobre a Era Columbus, ou seja, a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, e o que você também achou desses filmes e o que ele representou na sua vida. Comenta aí embaixo pra gente conversar um pouco. Beleza? E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e não perca nenhum dos próximos vídeos, inclusive o vídeo da próxima era, que pra mim tem o melhor filme da saga. No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo. Tchau!